Nós temos duas correntes no campo evangélico, protestante, acerca deste assunto. Você tem uma posição chamada de dicotomia, e você tem outra ala que é a tricotomia. Na dicotomia, você acredita que o homem foi criado com um corpo físico material, tendo um elemento imaterial e espiritual, que é a alma ou espírito. Então é alma ou espírito, de tal forma que alma e espírito são termos correlatos, sinônimos. Dentro da visão tricotômica, o homem é corpo, alma, que ele entende que é o próprio sentido da vida, é a própria vida, e o espírito, que é este elemento espiritual. A igreja reformada, a igreja histórica, ao longo dos séculos, descreve e defende a tese dicotômica. Eu sou dicotômico. Eu entendo que alma e espírito são termos correspondentes. Por exemplo, o espírito volta para Deus que o deu, e o corpo foi feito pó, volta ao pó. Está lá no livro de Eclesiastes. Quando uma pessoa é cristã, no sentido de que ela creu no Senhor Jesus Cristo, na hora da morte, o que acontece? Primeiro, a sua alma é imediatamente aperfeiçoada para entrar na glória. Segundo, no momento da morte, quando a pessoa morreu, a sua alma vai imediatamente para a presença de Deus. O que Jesus disse para o ladrão da cruz? Em verdade digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O paraíso não era a sepultura. Quando Jesus morreu, ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, mas o corpo dele foi sepultado, mas o espírito foi entregue ao Pai. Lá em 2 Coríntios 5,8 diz que morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. O corpo foi deixado, vai para a sepultura, mas a alma glorificada vai habitar com o Senhor. O que diz Filipenses 1,23? Morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Onde está Cristo? Na sepultura? Não, claro que não. Está no céu, está à destra de Deus Pai. Então morrer é partir para estar com Cristo. A alma está indo para Cristo, o corpo vai para a sepultura, até o dia da ressurreição, na segunda vinda de Cristo. Nós não podemos aceitar nenhuma teoria a respeito do homem que divida o homem, que olhe para o homem como sendo composto de partes que são distintas entre si. Então, essa é a primeira observação que eu faria, viu, Denis, aí em resposta ao nosso consulente. A Bíblia, não devemos procurar na Bíblia uma descrição do homem como se ele fosse feito de partes. E a pergunta do nosso ouvinte é se essa parte espiritual do homem, que ele chama de alma e depois de espírito, qual vai ser o destino delas, tanto na salvação como na condenação. Bom, eu vou começar dizendo que eu não creio nessa distinção entre alma e espírito. Na verdade, há uma longa tradição dentro da igreja cristã que considera que o homem tem três partes, corpo, alma e espírito. Esse pessoal é chamado de tricotomista. E essa ideia ela foi mais defendida por um teólogo chamado Irineu, no início do período pós-apostólico. E depois um outro chamado Apolinário de Laodiceia, do século IV, defendeu extensamente essa ideia. Irineu chegou ao ponto de dizer que o descrente tem somente corpo e alma. E quando ele se converte, o Espírito Santo cria o espírito nele. É uma coisa para a qual a gente não tem a menor base bíblica, né? Então a matéria é tempo e espaço. O senhor acredita nisso? Olha, deixa eu colocar da seguinte forma, mostrando como não é só isso. As leis da natureza, por exemplo, elas não mudam. Portanto, uma das características delas é serem eternas. As leis da natureza, eu não consigo pegá-las. Eu não consigo pegar, por exemplo, gravidade, segurar aqui e falar, ó, tá aqui a gravidade. Então elas são transcendentes. E a lista vai. Todas as características que nós encontramos das leis da natureza, você encontra também no Deus das Escrituras. Porque Ele é o autor das leis. E Ele colocou nas leis algumas das suas características. Que interessante. Nunca tinha ouvido isso.
Não somente isso, as pessoas vivem perguntando, falando assim, mas todas as religiões por aí dizem que o Deus delas é que teria criado o universo, a vida e tudo mais. Eu falo, isso não é possível, porque é muito fácil provar quem é o Criador. Por exemplo, vamos analisar a natureza de uma forma geral, tá? Tempo, passado, presente e futuro, 3 em 1. Espaço, largura, altura, profundidade, 3 em 1. Base da matéria, que são os átomos, prótons, nêutrons e elétrons, 3 em 1. Base dos prótons e dos nêutrons, 3 quarks em cada um deles. Estados básicos da matéria, sólido, líquido e gasoso. Quem estuda música tem melodia, harmonia e ritmo. Você encontra 3 em 1 em todo lugar. De onde vem a ideia de 3 em 1? Credo, doutor, está me assustando. Não é fascinante? Porque o Deus das Escrituras, o Criador verdadeiro, deixou a sua assinatura na criação. A criação é 3 em 1, assim como Ele é 3 em 1. Não tem como escapar. Isso é forte. Nós vamos estudar nesta manhã a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 1 a 4. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 1 a 4. Diz assim o texto bíblico, 1 aos Coríntios 3, versículos 1 a 4. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? O apóstolo Paulo está tratando com uma igreja de Corinto. Temos estudado nos domingos pela manhã essa carta, estamos caminhando aos poucos. Hoje chegamos no capítulo 3 dessa carta, em que o apóstolo Paulo trata com uma igreja extremamente problemática. Agora vejam o crente carnal quem é. O homem carnal quem é. O homem carnal é aquele que não tem o Espírito, é o incrédulo em geral. Todo incrédulo é carnal, não tem incrédulo espiritual. Nenhum incrédulo é habitado pelo Espírito Santo. O homem carnal é aquele que não tem o Espírito e, por isso, rejeita as verdades de Deus, considerando-as loucura. Esse tem a sabedoria segundo o mundo. O versículo 14 fala dele. É um versículo chave, versículo 14. Veja o que diz. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Esse é o homem carnal. Ele não entende as coisas do Espírito por uma razão simples. Ele não tem o Espírito habitando nele. As coisas de Deus para ele são absurdas, são loucura, são coisas que ele rejeita totalmente e não quer viver segundo elas de modo nenhum, porque para ele tudo aquilo não passa de uma grande bobagem. Agora vejam que é interessante. Vejam que interessante. No texto em pauta, Paulo diz que teve que se dirigir aos coríntios como se fossem pessoas carnais. Coisa estranha. Eles não eram crentes. O Espírito não habitava neles. O Espírito habitando neles não lhes ensinava os mistérios de Deus. Paulo não diz isso, não diz que eles eram habitados pelo Espírito. Como o apóstolo Paulo então os chama de carnais? Vejam, isso porque, apesar de
terem o Espírito, agiam como se não tivessem. Eles tinham o Espírito Santo? Tinham. No capítulo 3, versículo 16, está aí bem pertinho de você, o apóstolo Paulo diz assim: vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? E a mesma verdade é frisada no capítulo 6, versículo 19, em que o apóstolo Paulo diz a mesma coisa. Vocês são habitados pelo Espírito Santo. No entanto, mesmo sendo habitados pelo Espírito Santo, aqueles crentes agiam como se não fossem habitados pelo Espírito Santo. Isso é um fenômeno, é uma aberração isso. O que acontecia em Corinto era algo fora do normal. Homens espirituais por quê? Porque tinham espírito, vivendo como carnais. Por que vivendo como carnais? Porque viviam como se o Espírito não lhes ensinasse. Isso é a carnalidade. É viver como se não fosse ensinado pelo Espírito. É viver como se as lições do Espírito Santo a você não tivessem sido dadas. Em Corinto eles tinham o Espírito. O Espírito Santo habitava neles. O Espírito Santo habita em todos os crentes. Quando nós cremos em Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. O apóstolo Paulo ensina isso em 1 Coríntios. Nós recebemos o Espírito Santo quando cremos. E podemos e devemos viver debaixo das orientações que ele nos dá. Mas pode acontecer, nós vemos aqui no texto, pode acontecer de alguém tapar os ouvidos ao que o Espírito Santo ensina, ao que esse mestre interior diz. Ensina, instrui alguém. E quando isso acontece, a pessoa tem o Espírito Santo, mas vive como mundano. De que adianta ter um mestre se eu não ouço o que ele diz? De que adianta ter um mestre se eu não faço o que ele ensina? De modo que existe aqui a possibilidade de uma aberração, de uma mescla estranha, de uma figura que é uma figura vergonhosa, até deformada. É alguém que tem o Espírito e vive como se não tivesse. Ele é espiritual porque tem o Espírito, mas vive como carnal, como incrédulo. Você pode ser assim. Aqui na igreja é possível que tenhamos pessoas assim. Pessoas que têm o Espírito, mas creram, receberam o Espírito Santo, mas nós não podemos falar com elas como pessoas espirituais. Temos que falar com elas como carnais. Elas não aceitam as coisas de Deus. Elas não aceitam. Existe uma vida de vitória e que você não cumpre o desejo da carne. Mas essa vida é vivida no poder do Espírito Santo. Você precisa dele, porque há uma guerra travada no seu coração. A sua vontade é contaminada, seu arbítrio é fraco. E se o Espírito de Deus não guiar você, se ele não conduzir você, você vai viver uma vida de pecado, de morte, debaixo da lei, de condenação e de culpa. Para que não fique dúvida do que é que ele está falando, o apóstolo Paulo descreve do verso 19 até o verso 21, as obras da carne, ou seja, o que é que a carne na verdade produz. Porque ele está falando até agora teoricamente, falou de carne, mas agora ele então exemplifica. O que é que ele quer dizer com isso? Quando ele fala de carne, ele está falando das manifestações pecaminosas da nossa natureza. Nós temos uma natureza pecaminosa e ela se manifesta. E quando ela se manifesta, ela adquire essa conotação que está aqui nessa lista. A lista pode ser dividida em 4 categorias. Ele pensa nas coisas da carne, a sua mente é voltada para as coisas que a carne deseja. Ele tem a sua mente controlada pela sua natureza humana e pecaminosa. Em outras palavras, como é que você sabe que você está ainda na carne, ou seja, que você está perdido, que você não é regenerado e que você caminha para a perdição? A resposta é simples. O que é que ocupa o seu pensamento durante a semana? Então, uma pessoa que está na carne, eventualmente ela pode pensar e fazer alguma coisa boa, mas isso não é mérito dela e não significa que ela está salva. E não significa que ela está salva. Da mesma forma, uma pessoa que está no Espírito,
ela, infelizmente, eventualmente, ela pode pensar e fazer alguma coisa errada. Mas isso, ao fazer isso, ela está indo contra a orientação central dela, contra o princípio dominante da sua vida, que é o Espírito Santo. Ela está entristecendo o Espírito Santo, ela está extinguindo o Espírito Santo, está pecando contra o Espírito de Deus. E ela vai se arrepender disso, ela vai confessar a Deus, arrependido o que fez, e ela será restaurada no favor de Deus. Quando a Bíblia fala estar na carne e no Espírito, se refere aos princípios dominantes da vida de cada um. Quem está na carne é dominado por esse princípio de pensar, cogitar, fazer e gostar das coisas da carne. Enquanto que aquele que está no Espírito, ele cogita, ele pensa, é orientado para as coisas do Espírito. Não quer dizer que isso é sempre no mesmo nível e na mesma intensidade, mas quer dizer que quem está no Espírito, finalmente o Espírito Santo vai ganhar. Eventualmente o Espírito Santo vai ganhar no final. E quem está na carne, a carne vai ganhar no final. Pode ter esses momentos de bondade, não é? Mas a carne vai prevalecer no final. Então, esses dois estados representam essas duas situações em que a humanidade se encontra diante de Deus. Então, como é que eu sei que eu estou numa ou noutra? Resposta: aquilo que eu penso, aquilo que ocupa o meu coração, aquilo que eu dou a minha atenção durante a semana, durante o meu dia. E como é que essa perspectiva nos é passada? Mediante o Espírito Santo. Nascemos homem natural, somos convertidos, somos transformados pelo Espírito Santo que nos é dado por Deus para que a gente possa conhecer estas coisas. Ou seja, a diferença entre o crente e o descrente é que quando a gente se converte, a gente passa a pensar como Cristo pensa. Ou pensou, enquanto ele estava aqui nesse mundo. Nós temos a mente de Cristo. Que declaração ousada do apóstolo Paulo. E quantas implicações sérias disso aqui. Se nós temos a mente de Cristo, e se isso é alguma coisa que o Espírito Santo faz, significa que toda vez que eu raciocinar, toda vez que eu tomar decisões que não estejam de acordo com a mente de Cristo, isso significa que eu não sou espiritual. Ser espiritual é isso aqui. É você ver as coisas do Espírito da perspectiva de Jesus Cristo. É você ter uma compreensão profunda do que é a cruz e das suas implicações. E agora Paulo junta tudo isso e faz o que ele queria fazer desde o começo. Ele confronta os coríntios no problema fundamental das divisões, que era exatamente a falta da mentalidade de Cristo, de uma mentalidade espiritual no meio da igreja, que estava causando todos esses problemas. E aqui nós chegamos no capítulo 3, versos de 1 a 4. Paulo diz aqui, são 4 coisas, rapidinho. Primeiro, vocês não são espirituais, como vocês se consideram. Capítulo 3, verso 1. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Já pensou na virada de mesa aqui? Qual foi a reação dos coríntios quando eles leram isso aqui? Porque eles disseram, puxa vida, Paulo veio construindo, né? Ele veio preparando a forca, veio preparando aqui no capítulo 3, verso 1, ele puxa e enforca os coríntios aqui. Eu, porém, irmãos... Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico. Somos uma alma ou temos uma alma? O homem, o ser humano, ele é uma alma ou ele tem uma alma? A maioria dos cristãos do cristianismo acreditam que temos uma alma que vive fora do corpo após a morte. Apenas uma minoria acreditam que não temos uma alma, mas somos uma alma, como as testemunhas de Jeová e o Adventismo. Se baseiam apenas em Gênesis 2, verso 7. Lá diz assim, veja na tua tela. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Veja, feito alma vivente. Eles acreditam assim, veja na tua tela. Pó da terra,
mais fôlego de vida igual alma vivente. Aqui está correto. E eles não erram em dizer que somos uma alma, pois realmente somos uma alma, a alma vivente. O homem é uma alma vivente, os animais são uma alma vivente. Mas além do homem ser uma alma, ele também tem uma alma. Deus existe, ok. Anjos existem, ok. E a vida após a morte? Almas existem, ok. Onde eles estão? Na minha leitura da Bíblia, estou sendo muito honesto, estou falando por mim, a antropologia bíblica, ela coloca assim. Eu sei que isso aqui vai na contramão da maioria dos cristãos, mas eu penso assim. Deus, diz a Bíblia, formou o homem do pó da terra, Adão, por isso que o nome é Adão, Adamá é terra em hebraico, soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente, Nefesh Hayah. Então a Bíblia não falou que o homem passou a ter uma alma, passou a ser alma vivente. Então na antropologia bíblica, o que é a alma? A alma é a junção do corpo, da matéria, com o fôlego de Deus. Esse fôlego de Deus não é uma entidade. Isso aqui é igual o Ruach. Você entendeu? O Ruach, vento. Então Deus pegou o pó da terra, soprou nas narinas o fôlego de vida, e a junção dos dois produz a alma vivente. Seria como essa lâmpada que está aqui, que a luz é a junção da energia com a lâmpada. Se eu tirar a lâmpada, não tem luz. Se eu tirar a energia, não tem luz. Então a alma é a junção do corpo com o fôlego dado por Deus. Se eu tirar um dos dois, não tem alma. Se não tem alma, o que acontece com as pessoas quando elas morrem? Jesus, ele não disse para Lázaro, desce, e nem sobe, não é? Se ele dissesse assim, Lázaro, desce, realmente Lázaro estaria no paraíso. Mas não foi isso que aconteceu. E se ele dissesse Lázaro, sobe, então ele estaria no inferno, no purgatório, né? Mas não foi isso que aconteceu. Olha o que Jesus diz aqui em João 11. Ó. João capítulo 11, versículo 43. E tendo dito isto, depois que orou a Deus o Pai, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Então você percebe que Cristo disse, sai para fora, indicando que ele estava ali dentro mesmo, do sepulcro. Porque na compreensão bíblica de natureza humana, ela é holística, não há separação entre corpo, alma e espírito, todos são aspectos do mesmo ser. Quando ocorre a morte, aí sim, o espírito, que é o fôlego de vida, retorna para Deus, de acordo com Eclesiastes 12:7, né? E a alma deixa de existir, porque a alma é a pessoa viva, de acordo com Gênesis 2:7. A pergunta é, quem domina a carne? Então vamos lembrar que santificação completa é espírito, alma e corpo, como citamos 1 Tessalonicenses 5:23. Nosso espírito foi regenerado, nele recebemos a nova natureza. Nossa alma está sendo restaurada e nosso corpo, que um dia será glorificado, hoje tem que ser subjugado. Onde está a velha natureza? No corpo, na carne. Onde está a nova natureza? No espírito. Se santificação é de dentro para fora, e tem a ver com o controle da natureza, a natureza de Deus depositada em nosso espírito tem que dominar a velha natureza que está na carne. Domínio próprio não é só parar a velha natureza, é quem a para. É a nova natureza que para a velha. Domínio próprio não é só enfraquecer a velha natureza, é empoderar a nova natureza. É alimentá-la, é fortalecê-la, é dar espaço a ela. E isso, em termos práticos, talvez é o que mais esteja nos faltando. Porém, se por um lado é difícil compreendermos a ação sobrenatural do jejum, por outro é muito simples entender o seu lado prático, que é o seu efeito contra os desejos da carne. A Bíblia ensina que a nossa carne é inimiga de Deus e deseja aquilo que é contrário ao Espírito. E carne, para quem não sabe,
é a nossa natureza pecaminosa se manifestando através do nosso corpo físico. São as vontades, as emoções e o intelecto da nossa alma determinando as nossas ações. Por isso, aquele que permanece na carne não pode agradar a Deus. Muitas palavras das Santas Escrituras são empregadas com vários sentidos, apresentando alguma relação com a nossa união a Deus, pela salvação alcançada pela morte de Jesus. A carne é uma delas. Vamos a um estudo bíblico sobre a carne e sua simbologia na Bíblia. Olá, eu sou o pastor Aguinaldo Campos. Carne é a inclinação má, a tendência para o pecado. Nesse sentido, ela aparece mais de 70 vezes no Novo Testamento. Jesus, no Getsemane, recomendou aos discípulos que vigiassem enquanto ele orava. E eles dormiram. A razão foi explicada pelo próprio Jesus. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Marcos 14, verso 38. Paulo, tratando da condição dos salvos, explica com clareza a luta que há em nosso íntimo. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Romanos 8, versos 6 e 7. Ainda, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Romanos 7, verso 18. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Gálatas 5, verso 17. A luta que existe dentro de nós é produzida por um impulso do desejo de obedecer a Deus e outro da natureza má, que a Bíblia chama de carne. No Novo Testamento, encontramos a palavra grega kreas, que é usada para se referir à carne, como alimento. Já a palavra sarx, também em grego, o apóstolo usa em pelo menos 3 sentidos. O primeiro é no sentido geral, se referindo simplesmente à humanidade. O segundo é num sentido mais específico, se referindo ao aspecto físico e material da vida humana. E o terceiro sentido é ainda mais específico, se referindo à natureza depravada e corrompida pelo pecado. Nesse caso, inclui a mente e a alma do homem. Falando sobre as obras da carne no capítulo 5 da Carta aos Gálatas, é evidente que Paulo está aplicando a palavra carne para se referir à natureza humana pecaminosa. Inclusive, ele estabelece um contraste especial entre carne e espírito, do grego pneuma. E agora ele vem para deixar claro que existem 3 classes de pessoas no mundo. Ele começa falando de uma que nós éramos, não é? Não somos mais, porque o nosso homem na carne, o nosso homem natural, né? O nosso homem, nosso velho homem foi crucificado, foi eliminado na cruz. Em Efésios 4, versículo 21, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Então, voltando lá no nosso capítulo 1, capítulo 2 de 1 Coríntios, então o homem natural não compreende o que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, ou seja, ele não é compreendido por ninguém. Porque, no versículo 16, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a capacidade de raciocinar da maneira como o Senhor Jesus raciocina, se
Aí vem o se. Enchermos a nossa mente com a palavra de Deus. E no capítulo 3, nós vamos ver uma terceira classe, quando ele fala assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Por quê? Porque eles não estavam andando em comunhão com Deus e com a sua palavra. Então, embora eles fossem irmãos em Cristo, nascidos de novo, a maneira de viver deles era de um incrédulo. E nós conhecemos pessoas assim. Eu, por exemplo. Porque todo crente tem os seus altos e baixos.